Então, boa parte da vida de Isaac foi sem enxergar. E eles, nesse momento, né, ele já não enxerga mais. E aí ele vai abençoar os seus filhos, ou o seu primogênito. Tá? Então, de fato, de lei, ele deveria abençoar Esaú, porque era o mais velho. No entanto, agora, Jacó precisa efetivar também essa bênção, ou seja, eu sou o primogênito, ganhei, comprei, também tenho direito agora de receber a bênção. E ele usa um estratagema para isso, ele engana o seu pai, com a ajuda da sua mãe, conivência da sua mãe, eles montam, porque ele escuta Isaac anunciar que Esaú deve ir ao campo, fazer uma caça, fazer uma boa comida para ele, para que ele possa comer e depois abençoar. Então, Rebeca, sua mãe, escuta isso e fala, olha, está na hora de você receber a tua bênção como primogênito que você passou a ser, né? Ele fala, mas isso aí é muito perigoso, se meu pai descobre, eu vou receber maldição ao invés de bênção. E ela fala, não, deixa comigo, a maldição caia sobre mim e você vai tentar sim. E Jacó obedece, sua mãe pega um cabrito, ou seja, não precisava caçar, e Rebeca prepara uma comida que o seu marido gostava. E diz que uma comida especial. E Jacó leva até ele, tendo coberto, né, as suas mãos e o seu pescoço com pelos, porque o seu irmão Esaú era peludo e ele era liso, então seria fácil descobrir. Além disso, a mãe dá para ele roupas do irmão. Então o pai ouve a voz de Jacó, mas a voz parece com a de Jacó, mas aí encosta aqui então, e ele chega e cheira e apalpa, como ele não enxergava, ele acredita que está falando com Esaú. Então ele come aquele guisado que foi lhe oferecido e ele abençoa a Jacó como primogênito. Aí uma segunda mudança radical, porque culturalmente isso não era assim. Culturalmente, o filho mais velho, independente, e nesse caso particular, né, Isaac gostava mais de Esaú, porque ele era caçador, estava sempre no campo, fazia caças de animais selvagens e trazia para ele. A Bíblia diz que Esaú era o querido de Isaac e o Jacó o querido de Rebeca. E mesmo nessa situação, independente, né, de ser ou não mais querido, a bênção era do primogênito. E aí Isaac, enganado, ele profere a bênção, né, exatamente para Jacó, no lugar do seu irmão. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, as nações te reverenciem, sê o Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Então ele profere a bênção, né, sobre o seu filho mais novo, Jacó, né, enganado, pensando que era sobre o mais velho. Essa foi uma segunda mudança radical na vida de Jacó. Ele recebeu, numa época que isso não acontecia, a bênção do primogênito, sendo ele o segundo filho. Então, é uma mudança de costumes, uma mudança total na prática normal dos pais, né, dos chefes de família daquela época. Então, ele muda essa situação recebendo a bênção da primogenitura. E agora, então, o que aconteceu? Ele era de direito primogênito, porque o irmão concedeu, vendeu para ele, e agora, de fato, ele é o primogênito porque recebe a bênção do seu pai. E aí, naturalmente, puxa vida, eu consegui subverter, inverter a situação que foi imposta pelo meu nascimento. Às vezes a gente fica contente, né, porque conseguimos, né, uma vitória nossa, né, a nossa vitória, a minha esperteza. Irmão, isso é muito perigoso. Normalmente impõe desafios, impõe consequências geralmente danosas. Nós já vemos isso mesmo na família, né, dos patriarcas, né? Abraão, Deus prometeu para ele um filho, mesmo na sua velhice. Aí quando chega já velho, a esposa olha e fala assim, olha, Deus deve ter esquecido de nós. Então, vamos
fazer com que isso seja cumprido através de você ter um filho com uma escrava, com uma serva minha, com uma escrava minha. E aí nasceu Ismael, e aí nascem duas nações também. Ou até hoje, né, e agora nós estamos vendo, né, bombardeios mútuos aí de todos os lados, 4.000 anos depois, as consequências dessa atitude lá, né, porque não, Deus deve ter esquecido. Então vamos ajudá-lo a cumprir o seu projeto. Às vezes na minha vida, na sua vida, às vezes acontece isso também. Vamos ajudar Deus a fazer isso, né? Vamos dar um jeitinho, isso é muito perigoso. É lógico, tem o outro lado. Você não pode ficar de braços cruzados e esperar Deus realizar milagres ou projeto na sua vida. Aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Prepare-te para a bênção de Deus. Eu vou dar um exemplo. Se você quer ser missionário na China, comece a estudar mandarim, comece a estudar os costumes chineses. E aí a porta Deus vai abrir no momento dele. Se ele tem esse projeto para a tua vida, será realizado. Da mesma forma, se você quer ser missionário entre os índios, comece a conhecer a língua dessa tribo, comece a conhecer os costumes desse povo, se prepare. Isso compete a nós. No caso de Jacó, né, ele vai fazendo pela força, essas mudanças radicais, né? Ele muda o direito de ser o primogênito, ele compra, ele muda, enganando seu pai, o direito de receber a bênção da primogenitura, e ele recebe. No entanto, nós vimos que ele não precisava fazer isso, porque desde a sua concepção, ainda no ventre da sua mãe, Deus fala para ela, olha, eu cumpri, eu ouvi a oração do teu marido, eu ouvi a tua oração, eu concedi filhos, eles são gêmeos, 2 povos estão aí no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais novo. Não tem que fazer nada, você tem que obedecer e atentar para isso. Irmãos, essas atitudes, essas espertezas de Jacó, de maneira interessante, não levou para mais próximo de Deus, muito pelo contrário. Em função, então, desse ter roubado o direito de ser o primogênito e a bênção, o que acontece? O irmão agora desenvolve uma aversão, uma ira, né, uma raiva mortal contra o seu irmão gêmeo. E prometeu no seu coração, mas não só no seu coração, ele fala aos funcionários, quando meu pai morrer, meu pai já está cego, deve morrer logo, eu vou matar o meu irmão. E a mãe fica sabendo. Tendo sabido, ela fica desesperada. O que é que nós fizemos? O que é que eu fiz ajudando meu filho a fazer um negócio desse? E, lógico, isso aí não trouxe tranquilidade no seu coração e não trouxe paz na família. Então, ela com essa esperteza, né, cria essa desavença, cria essa situação insustentável. Insustentável ao ponto de que mesmo Rebeca tem mais uma ideia. Bom, isso só não vai terminar em morte se você sair daqui. Não, mas meu pai não vai deixar. Não, eu tenho uma ideia. E ela usa uma outra esperteza diplomática, né? Mais uma esperteza. O Isaú já havia casado, já tinha mais de 40 anos, Isaú. Ele havia casado com 2 mulheres da terra. E a Bíblia diz que essas mulheres trouxeram muita dor de cabeça para Isaac e para Rebeca. Então ela chega para Isaac e fala assim, olha, as mulheres do teu filho, né, do Isaú, têm nos trazido muita tristeza. Se Jacó também casar com mulheres daqui, eu vou morrer, não vou aguentar. Então, o que a gente pode fazer? E aí ela induz, né, Isaac a aceitar a sugestão. Olha, eu tenho meus parentes, eu vim lá de Padã Arã, naquela região onde Abraão habitou antes de vir para Canaã. Olha, se Isaac for lá, se Jacó for para lá, ele vai encontrar, né, filhas do meu irmão, filhas ou netas do meu irmão, tal, da minha família, e pode se casar com ela. A ideia pareceu muito boa a Isaac, e ele então aceita que Jacó vá para essa região. E isso aí teve algumas implicações. Primeiro, Isaú viu isso como, puxa, Jacó obedece ao pai, e eu estou casando com mulheres daqui que eles não gostam. Então ele toma a atitude de buscar uma filha, né, do seu tio, né, Ismael, que Abraão teve com Agar, a escrava. Então ele vai lá e pega mais uma das filhas, ou mais uma esposa, né, como das filhas de Ismael como mulher. Mas isso não resolve o problema. Mas ameniza pelo menos, e Jacó vai então para a terra de Padã Arã, mas distanciando do Senhor, do culto ao Senhor e dos seus pais, né? Isso não aproximou, toda essa estratégia não aproximou de Deus.
No caminho, irmão, ele tem um sonho e Deus aparece para ele e faz-lhe promessa. Mas ainda assim, para ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, não é o seu Deus. E ele passa 20 anos longe da sua casa, e nesses 20 anos ele vai viver também mudanças radicais, vai causar mudanças radicais e vai viver experiências muito intensas. Mas só para mostrar, Rebeca, que arquitetou com ele essa ideia, nunca mais viu seu filho. Ela disse, vai para lá, quando Esaú esquecer essas promessas que está fazendo, eu mando você, você volta. Ela nunca mais viu seu filho. Tá? Ela morreu sem revê-lo, morreu sem vê-lo. Muito bem, aí Jacó vai, e ele vai e encontra, né, no seu tio Labão, irmão de Rebeca, a filha ou as filhas desse homem, e se apaixona por ela, apaixona por Raquel. E aí ocorre a terceira mudança radical causada pelo nosso patriarca Jacó, que eu gostaria de lembrar para você. Qual era o costume naquela terra, em Padã Arã, na terra de Labão, ou de lá onde moravam os familiares de Rebeca? O costume era a filha mais velha casa primeiro do que a mais nova. E ele chega, ele se apaixona pela mais nova. Um mês depois que ele chega, o seu tio Labão fala assim, olha, não é porque você é carne da minha carne que você vai trabalhar para mim de graça, estabeleça um salário. E aí vem a primeira mudança. O casamento era feito diante do pagamento de um dote, mas Jacó saiu de casa sem eira nem beira, ele só tinha um cajado. E ele chega lá e ele fala, não tenho nada, então, mas aqui quando o tio oferece a oportunidade, estabeleça qual é o salário que você quer. Ele fala assim, olha, eu posso te servir 7 anos para me casar com a tua filha mais nova. E o tio, então, escuta, 7 anos por uma filha? Ora, o preço das filhas é estabelecido como dote, e o pai, então, o pretendente tem que pagar. Por exemplo, minha filha vale 20 vacas, ou 20 camelas e 200 ovelhas, ou 20 vacas e 200 ovelhas. Jacó não tinha nenhuma, não tinha um tostão. E ele chega, então, eu te ofereço 7 anos de serviço para casar com ela. E Labão topa, já pensando também, eu vou enganar esse cara. Ou seja, o costume ali não é esse, ele subverte o costume querendo casar com a filha mais nova primeiro. E também faz uma mudança radical. O dote não era tempo de trabalho, essa é a primeira vez desse registro. Pagasse o dote com trabalho e não com valores ou com mercadoria, que era o comum, né? Então ele trabalha 7 anos para o direito de casar com a filha mais nova, Raquel, que era a filha mais nova de Labão. E a Bíblia diz que esses anos pareceram poucos dias porque ele amava muito aquela moça. E durante a festa, né, uma outra surpresa, né? O pai, astutamente, prepara um banquete, e durava geralmente uma semana, e concede a filha mais velha no lugar da mais nova. Não, e ela foi lá e ele não reconheceu, e a noite de núpcia foi com a mais velha, com Lia, ou Leia, né? E no outro dia ele descobre, mas o que você fez comigo, né? Falou, não, aqui o costume é diferente, você não vai mudar não. A filha mais velha casa primeiro do que a mais nova. Só que, como eu sou bonzinho, eu vou te conceder que você trabalhe mais 7 anos e tenha a semana de lua de mel com essa, e logo depois, ou seja, semana seguinte, eu te dou a mais nova. E Jacó topa de novo a situação e fica mais 7 anos trabalhando pela filha mais nova, agora, né? Mas já convivendo, coabitando com ela. Essa foi uma segunda mudança, né? Essa mudança que ele tentou fazer, só que essa aí não funcionou, ou pelo menos ele teve que trabalhar para a segunda mais 7 anos. Agora, ele trabalhou, e ele trabalhou duro, 14 anos trabalhando pelas duas esposas. Tinha persistência, nós temos que ver isso aí como qualidade extraordinária na vida desse homem. 14 anos trabalhando e pareceu poucos dias. E durante esses 14 anos a Bíblia diz que ele não tinha nada, ele trabalhou para o seu sogro. Ele foi pastor das ovelhas do seu sogro. Mas disse nesse período que o Deus de Abraão o abençoava. O Deus de Isaac, o temor de Isaac o abençoava. Ao ponto de que os rebanhos dos seus sogros aumentaram extraordinariamente. Bom, chegando ao final de 14 anos, paga a dívida, ele chega para o seu sogro e fala assim, deixa eu ir embora, para fazer agora alguma coisa para a minha família. E o
o sogro, vendo que tinha sido abençoado, ele até diz, ó, eu consultei, né, por adivinhações e descobri que Deus tem te abençoado, Deus tem me abençoado porque você tem trabalhado comigo. Então continue trabalhando, estabeleça o teu salário que eu vou te pagar. E aí Jacó, assim, olha, durante 14 anos trabalhei para você, você viu que os teus rebanhos se multiplicaram, você tinha umas poucas ovelhas quando eu cheguei e hoje você é dono de muitos rebanhos, então o meu salário será o seguinte, você não tem que pagar nada, mas vamos estabelecer, as ovelhas salpicadas e malhadas do rebanho serão o meu salário. Então se achar alguma que não seja assim, eu estou roubando. E aí ele determina lá quais são as regras e Labão topa. E ele fica então mais 6 anos, irmão. O tempo total de Jacó em Padã Arã seria 20 anos. Então 14 pagando a dívida pelo casamento com as filhas. E aí 6 anos ele vai trabalhar para o seu sogro, agora sim recebendo um salário. E diz que o Deus de Abraão e o temor de Isaque o abençoa. Ao ponto de que quando as ovelhas concebiam, Jacó então astutamente colocava varas, né, varas verdes, cortadas como fitas, como os manchas, e as ovelhas concebiam olhando para aquelas varas, próximas aos bebedouros, e geravam, né, animais salpicados e malhados, que era o seu salário. Mas a Bíblia diz que nesse período, Labão, o sogro esperto, né, ele muda 10 vezes o salário de Isaac. Não sabemos se é um exagero, mas está escrito, por 10 vezes tu mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de Abraão e o temor de Isaac, eu sairia aqui com a mão na frente e outra atrás. Então, o Deus de Abraão, o Deus do meu pai e do meu avô é que tem me abençoado. Veja bem, até esse momento, o Deus não era o Deus dele. Ele se distanciou de Deus. As suas soluções, as suas ideias, as suas mudanças radicais o levou para mais longe de Deus. Meu irmão, muito cuidado. Não vale a pena, seja qual for o benefício imediato, se a decisão que você toma, o negócio que você faz, a mudança, a esperteza que você usa te distancia de Deus. Então, o que é uma bênção na minha vida? É sempre aquilo que me aproxima de Deus. Se não me aproximar, não é bênção. Vai ser, no final, né, consequências desastrosas. E no caso de Jacó, distanciou. E agora ele tinha como lembrança, o Deus de meu avô, Deus de Abraão, o temor do meu pai, o pai dele, né, temente a Deus, o temor de Isaque. Se não fosse esse Deus, mas não era o Deus dele, eu sairia daqui sem nada, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Até então Jacó não tem uma experiência real, pessoal com Deus. O fato é que ao final de esses 6 anos, ele pega toda a sua família, todos os seus rebanhos e volta até sem falar para o seu sogro, ele foge na realidade. O seu sogro o alcança, né? Mas aí nós vemos o cuidado de Deus. O temor de Isaque revela-se a Labão em sonho, dizendo, não toque, não fale nada contra ele, porque eu tenho um compromisso com este homem. Ele é protegido meu, mesmo que ele não saiba ainda. Então eles têm um encontro, fazem um acordo de que nenhum iria atacar-se mutuamente e Jacó iria cuidar bem das suas esposas, que era filha de Labão, e também dos seus filhos, que por direito pertenceria a ele. Mas ele abre mão, e aí tem uma história muito bonita. O que eu gostaria de falar da terceira ou da quarta mudança radical na vida desse homem é quando ele está voltando. E na volta implica em ele reencontrar-se com seu irmão depois de 20 anos. E ele tem medo. Ele tem medo porque tem muitos rebanhos, mas ele não é um homem, uma tribo preparada para a guerra. Então ele tem escravos, mas são pastores, são homens pacatos. Enquanto ele ouve falar que seu irmão se transformou num chefe de clã e tem muitos guerreiros ao seu serviço, e ele tem que encontrar com esse homem. A primeira coisa que ele tem que fazer é reconciliar com o seu passado, reconciliando-se com seu irmão, do qual ele roubou o direito da primogenitura, a bênção do pai e, consequentemente, recebeu como consequência a jura de morte. Ele tem que fazer isso, senão não vai viver em paz. E aí ele está voltando, ele sai lá, atravessa o Eufrates, e entrando em Canaã, ele atravessa o val, né, do Jaboque, e nesse momento, antes de entrar na terra de Canaã, ele tem uma experiência com Deus. É onde ele luta com Deus e ocorre essa mudança radical na sua vida, que o habilita a ser chamado de patriarca, de
o homem que lutou com Deus, o homem que prevaleceu com Deus. Ele passa então a noite preparando-se para encontrar com o seu irmão. E ele recebe notícia, né? Ele manda um presente para o seu irmão, ele se anuncia ao seu irmão, e a informação é o seguinte: ó, o teu irmão vem encontrar-se contigo. Mas ele vem com 400 homens armados. Ora, qual é a situação? 400 homens armados é um exército. Jacó não tem condição nenhuma de prevalecer contra isso. Agora sim ele está totalmente na mão do irmão. E nessa noite, na mão do irmão, Jacó então teme pela sua vida, pela vida da sua família, e não tem nenhuma saída, ele não tem nenhuma esperteza, ele não tem nenhuma armadilha para fazer, para se livrar. Ele precisa agora depender da promessa do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. E agora esse Deus precisa ser o Deus de Jacó. É preciso que haja uma mudança radical. Eu preciso ter alguém agora para apelar. Não pode ser mais o Deus de Abraão. Não pode ser mais o temor de Isaac. Ele precisa ser o meu Deus. E nessa noite a Bíblia diz, irmãos, que atravessando o val do Jaboque, um homem luta com ele durante a noite toda. E ele consegue, é um anjo do Senhor, e ele consegue lutar contra esse homem. E na madrugada, esse anjo do Senhor pede, me libere para que eu vá embora. Ele fala, não, eu não vou te deixar se tu não me abençoares. Então o anjo, voltando para ele, diz, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Aí o anjo diz para ele, tu não vais chamar mais Jacó, tu vais chamar Israel. Jacó é o enganador, aquele que está grudado ao calcanhar, o suplantador, o esperto. Esse era o nome, era a situação de Jacó. Hoje tu encontrou com Deus. Hoje tu tem uma experiência pessoal de Deus. Diz a Bíblia que durante a luta deles, o anjo toca-lhe a coxa e desloca o músculo da coxa. E ele está mancando, ele está tocado profundamente por Deus. Ele teve uma experiência pessoal, toque de Deus. E aí o anjo chega e fala assim, tu não vais chamar mais Israel, tu não vais chamar mais Jacó, tu vais chamar Israel. E Deus te tocou, tu lutou com Deus e prevaleceu. Tu lutou contra os homens, como quando era Jacó, e prevaleceu. Mas agora tu lutou com Deus, tu prevaleceu. Tu és agora um patriarca. Tu és agora um homem de Deus. E Jacó, então, agora sim, tendo essa experiência com Deus, ele sai de lá mancando, dependente, pior do que entrou em termos físicos, mas sabendo que podia depender do Deus que o tocou. Agora não era mais o temor de Isaac, não era mais o Deus de Abraão, era o Deus que me tocou, o Deus que tocou a minha coxa, o Deus que falou comigo, o Deus que mudou o meu nome, o Deus que me desafiou a viver uma vida nova. Irmão, essa experiência radical causou uma mudança radical em Jacó. Agora sim, ele está na dependência desse Deus. E ele vai enfrentar o seu irmão que vem com 400 homens. E a única coisa que sai na cabeça dele é assim, eu vou mandar presente. Dividiu então seus animais em pequenos rebanhos, pequenos assim, 30, 40 camelas, vacas, ovelhas, e pede que os seus pastores encontrem o seu irmão e ofereça isso como presente para aplacar, para reduzir a ira, aplacar a ira do seu irmão contra ele. E o seu irmão é passando por tudo lá e vem, mas ao invés de correr para brigar com ele, o seu irmão Esaú vem correndo e lhe abraça, beija e chora. Aí Jacó desmontou. Tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, não valeu nada, porque Deus tinha um projeto nas minhas mãos. A partir desse momento, irmão, a vida desse homem é mudada. E aí você vai ver que agora era o Deus de Jacó. Nós temos as referências para todas as tribos, em que os filhos viram isso. Ele já tinha todos os filhos, menos um. Estava nascendo, ia nascer ainda Benjamim, o seu último filho, mas todos assistiram a mudança na vida do seu pai. E aí todos começam a chamar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, ou Deus de Jacó, nosso pai, também é o nosso Deus. Isso foi marcante e influente na vida de todos eles. Uma mudança radical na vida de Jacó quando ele encontrou com o Senhor. Irmão, é isso que acontece na nossa vida também, quando temos uma experiência pessoal com o Senhor, com o Deus de Abraão. Hoje a gente usa muita expressão ainda, o Deus de Abraão. Ora, o Deus de Abraão é o mesmo Deus, o Deus de Jacó é o mesmo Deus, o Deus de Israel é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Agora, ele é o meu Deus, ele é o meu, eu posso chamá-lo de o meu Deus. E quando eu chamo de meu Deus, faz toda a diferença.
E isso pode fazer uma diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, porque eles vão conhecer não o Deus de Abraão ou de Israel, mas eles vão conhecer o Deus do seu pai, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus a quem meu pai e minha mãe servem, o Deus que a gente venera, que a gente cultua, que a gente respeita, que a gente ama lá em casa. E isso vai ter toda a diferença na vida dos nossos filhos. É uma mudança radical. Por isso, baseado na vida de Jacó, se você quer fazer mudanças radicais, ou uma mudança radical na tua vida, na tua história, na vida da tua família, irmão, tudo bem, você deve ganhar o pão com esforço, com sabedoria, com estratégia, inclusive. Existe nos nossos dias. Mas isso, irmão, vai ter pouco impacto. Vai passar. Você pode deixar um pouco mais, um pouco menos para o seu filho. A maior herança, a maior influência que você pode deixar para eles é você e eles terem a certeza de que você tem intimidade, você tem experiência com esse Deus, você conhece esse Deus, você foi tocado por esse Deus. Aí o meu filho poderá ser depois um José na vida, não vai abrir mão. Por quê? Porque o meu pai tinha um compromisso com Deus. O meu pai falava com Deus. De um pai que fala com Deus, de um pai que é tocado por Deus, de um pai que passa noite orando pelos seus filhos, pela sua família. Isso vai ter consequências tremendas na vida dos nossos filhos e pode trazer mudanças radicais na vida dele. Quer influenciar os teus descendentes? Faça isso, meu irmão. Com certeza você vai ver, haverá grandes transformações, grandes mudanças. Que Deus te abençoe e que a experiência de Jacó, as mudanças radicais na vida de Jacó, seja uma inspiração para cada um de nós hoje e para as nossas famílias. Que Deus abençoe. Até hoje, mais tarde, às 5 horas, temos o nosso culto online, né? A sequência de pregações do pastor Ricardo, e também nós teremos hoje, daqui a pouco, né, às 3 horas, aí, o Destilar dos Falsos com a Regina, esteja ligado, e também amanhã, né? Amanhã, segunda-feira, às 4 horas, costumeiramente, esse momento especial de café virtual. Você é o nosso convidado, esteja ligando aí, que Deus te abençoe, vamos começar bem a nossa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, meu irmão.